desde causar um terrível acidente até ser expulso após apenas 4 corridas. Apresento a vocês o único piloto na história da Fórmula 1 que teve a superlicença revogada, Yuji Ide. Em 2006, Yuji Ide não era um homem reconhecido no mundo das corridas, mas aos 31 anos, uma idade bastante avançada para estrear na Fórmula 1, ele chegou às categorias mais altas do esporte. Graças à recém-formada equipe Super Aguri, liderada pelo ex-piloto Aguri Suzuki e apoiada pela Honda, a equipe queria mostrar sua identidade japonesa, tendo 2 pilotos japoneses. Takuma Sato, um piloto experiente, garantiu o primeiro assento, porém, o segundo assento estava destinado ao protagonista desta história. Mas quais eram suas conquistas para chegar à Fórmula 1? Seu histórico nas corridas não era nada extraordinário, e isso é crucial para entender a preparação com a qual Yuji chegava à Fórmula 1. Ele começou sua carreira no kart japonês em 1990 e alguns anos depois, em 1994, iniciou na Fórmula 3 japonesa. Sua passagem foi fraca, sem vitórias ou pódios em 1994, 1997 e 1998. Em 2000, em sua primeira temporada completa na Fórmula 3, a japonesa ficou em segundo lugar, mas no ano seguinte terminou em quinto. Em 2002, finalmente deu o salto para a Europa e competiu na Fórmula 3 francesa, onde terminou em sétimo no campeonato, a mais de 100 pontos do colega de equipe, que foi o segundo colocado. Durante esse ano também participou de eventos prestigiosos como o Grande Prêmio de Pau, o Grande Prêmio de Macau e o Super Prix da Coreia. Naquela época já era comum que os pilotos de Fórmula 1 subissem muito mais rápido para as categorias seguintes. Por isso decidiu voltar para o seu país para competir na Fórmula Nippon, onde conseguiu o 7º lugar, sem vitórias em 2003 e 3º lugar com uma vitória em 2004. Seu melhor ano foi 2005, ficando em 2º lugar atrás de Satoshi Motoyama, no que seria seu último passo antes de chegar à Fórmula 1, e ao ver sua trajetória, deve-se esperar por que o contrataram. A prioridade foi ter 2 pilotos japoneses e as consequências ruins logo apareceram. Em 2006, de maneira totalmente surpreendente, Yuji chegou à Fórmula 1, mas desde o começo enfrentou vários obstáculos. Em primeiro lugar, a Super Aguri operava no Reino Unido com uma equipe majoritariamente europeia. Isso era um grande problema, porque Ide não falava inglês, o que o impedia de entender o carro, as estratégias e a equipe em geral. Em segundo lugar, a equipe enfrentou grandes desafios para preparar seu carro para a temporada de 2006. Eles acabaram usando um Arrows de 2021, um carro com 4 anos de idade. Fizeram algumas modificações para adaptá-lo às regulamentações do ano e competiram assim. E em terceiro lugar, Ide completou apenas 44 voltas durante os testes de pré-temporada em Barcelona, muito menos do que ele gostaria, levando em conta que era o único tempo de pista antes de estrear na Fórmula 1. Apesar desses obstáculos, ele começou a temporada. A estreia da Super Aguri no Bahrein foi uma catástrofe, com o carro mais lento do grid. Takuma Sato fez um tempo 5 segundos mais lento que o melhor do Q1, enquanto o tempo de Ide foi 2,9 segundos mais lento do que o de seu companheiro na volta 11 do Grande Prêmio. Os líderes já estavam dando uma volta em Ide, e como se não bastasse, sua primeira parada nos boxes foi um desastre. Quase atropelou um mecânico e teve problemas para descobrir como colocar o carro em ponto morto. Finalmente, durante a volta 35, teve uma falha no motor e abandonou o carro. Na Malásia, a tendência continuou. Foi o mais lento em todas as sessões, ficando 1,7 segundos atrás do seu companheiro na Q1 e 6,2 segundos atrás do melhor tempo dessa sessão. Na corrida, precisou abandonar o carro na volta 33 do Grande Prêmio por um problema mecânico, repetindo o desfecho do Bahrein. Em Melbourne, tudo começou a piorar. Na classificação, ele rodou na primeira volta e, sem saber engatar a marcha a ré, a sessão foi interrompida com bandeira vermelha. Minutos depois, perto do final do Q1 IDE, bloqueou Rubens Barrichello, arruinando sua volta e despertando sua fúria. Ao concluir a primeira sessão de classificação, o tempo de Takuma Sato foi 5,2 segundos mais lento que o de Juan Pablo Montoya, enquanto o tempo de IDE foi 5,3 segundos mais lento que o de Sato.
assim como nas outras duas ocasiões, e registrou o pior tempo do grid. Foi a primeira vez que ele completou um grande prêmio, terminando em 13º, o que já é um grande progresso. Se não fosse porque só 13 pilotos terminaram a corrida, ele ficou 3 voltas atrás do vencedor e um do companheiro de equipe. Com toda essa situação, a Federação Internacional de Automobilismo recomendou a Super Aguri substituir Yuji. No entanto, Suzuki deu a Ide uma última oportunidade. Em San Marino ficou 1,7 segundos atrás do companheiro de equipe e 5,7 do melhor tempo dos 5,7 de Fernando Alonso. Neste ponto, o japonês estava cada vez mais frustrado. Durante a primeira volta do Grande Prêmio de San Marino, Ide calculou mal a frenagem, o que resultou em uma batida brutal com Christian Albers, tirando o piloto da corrida. Aí vamos, Albers. Sim, Albers, estão vendo? O carro está rolando. Felizmente, Albers saiu ileso, histérico, mas ileso. Posteriormente, na volta 33, a suspensão do carro de IDE falhou e ele teve que abandonar a corrida novamente. Depois disso, era a vez do Grande Prêmio da Europa, mas aconteceu algo que fez tudo mudar. A evidente falta de ritmo de IDE era clara, mas os incidentes com Barrichello e Albers foram os detonantes do que aconteceria. A equipe decidiu rebaixá-lo a terceiro piloto, no entanto, ao considerar que ele era um perigo para os outros pilotos. A Federação Internacional de Automobilismo se certificou de que Yuji não voltasse a pilotar um carro de Fórmula 1 e tomou uma medida sem precedentes de revogar sua superlicença, algo que nunca havia acontecido na história da Fórmula 1. Para evitar que isso se repita, inscreva-se e assista ao vídeo.